Olá, nós vamos nesse vídeo falar sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida também como DPOC. Essa doença que é uma das doenças mais prevalentes no mundo e será a terceira causa de morte no mundo nos próximos anos. É importante a nossa atuação como fisioterapeutas, uma vez que a mortalidade e a morbidade está intimamente relacionada com a capacidade funcional e com a funcionalidade dos nossos pacientes. A DPOC é uma doença comum, ou seja, bastante prevalente, ela é prevenível, ou seja, os pacientes poderiam não adotar hábitos que geram essa doença e ela é tratável, apesar de ser uma doença crônica, ou seja, que não terá cura. Essa doença ela é caracterizada por sintomas e por limitação respiratória persistente, ou seja, que apesar da medicação em uso, a regressão, a reversibilidade é limitada. E a progressão da doença também não pode ser evitada, pode ser somente retardada. O que acontece é que essa limitação do fluxo aéreo é ocorrida devido a uma anormalidade estrutural das vias aéreas e dos alvéolos, e que são causadas geralmente pela exposição a gases e partículas nocivas. E é importante a gente lembrar que esta doença também tem efeito de gerar comorbidades, mas não só isso, ela também é influenciada pela existência de outras comorbidades, como por exemplo doenças cardíacas, como por exemplo doenças renais, como por exemplo a diabetes. Todas elas podem fazer com que a DPOC curse de forma pior, gerando maior morbidade e mortalidade. A etiologia da DPOC, ou seja, aquilo que causa a doença pulmonar obstrutiva crônica, é principalmente o tabagismo. Outras situações também podem levar a DPOC, fumaça de fogão a lenha, fumaça de aquecedor com base a queima, carvão, lenha, alguns gases tóxicos e, em uma situação bastante rara e genética, a deficiência de uma enzima alfa-1 antitripsina que é um anti-inflamatório do pulmão. Mas é importante deixar bastante claro que o tabagismo é a principal causa da DPOC e por isso ela é geralmente prevenível. Vamos então falar um pouco como ela se desenvolve, agora olhando para a questão do pulmão, ou seja, local. O pulmão é exposto a uma partícula nociva, por exemplo, o tabaco. Essa fumaça do tabaco gera inflamação dos brônquios e inflamação dos alvéolos. O corpo então age para fazer com que essas partículas colocadas para dentro do sistema respiratório sejam retiradas daquele lugar. Só que todo o processo inflamatório gera consequências, não somente no sentido de limpeza do pulmão, mas também há sempre um pouco de destruição. E quando essa inflamação é prolongada, porque, por exemplo, a pessoa usa muito cigarro, ou ela tem muito acesso, usa todos os dias e por longos períodos o fogão a lenha, ou tenha muito acesso a gases nocivos, gera aquilo que a gente conhece por bronquite crônica e enfisema. A bronquite crônica nada mais é do que a inflamação crônica do brônquio com remodelamento do tecido que compõe esta via aérea. Esse remodelamento e a inflamação fazem com que haja uma diminuição da luz, ou seja, da passagem do ar, aonde o ar conseguiria passar, gerando limitação do fluxo aéreo, principalmente da expiração.
Mas não só isso, a gente também tem inflamação crônica dos alvéolos, que fazem com que haja destruição de capilares, fazendo com que fique mais difícil acontecer a troca gasosa por falta de perfusão, ou seja, de passagem de sangue nos alvéolos. Mas o mais limitante aqui é a perda das fibras elásticas do pulmão. Aquilo que a gente conhece por uma estrutura que funciona como uma bexiga, em que a gente enche e o próprio tecido empurra o ar para fora, ele esvazia sozinho, ele perde o elástico, a bexiga fica frouxa. E aí a necessidade da pessoa apertar o pulmão para o ar sair. Isso também é conhecido por obstrução e limitação do fluxo aéreo expiratório, porque a necessidade de que haja esforço ativo para a expiração, mesmo a expiração mais tranquila. É importante que, diferente, por exemplo, da asma, essa limitação do fluxo aéreo é estrutural. Já a mudança, já a morte tecidual, já a destruição tecidual, melhor assim dizer, e aí não há medicação que faça com que melhore a limitação do fluxo aéreo. A limitação do fluxo aéreo no corpo gera aquilo que a gente conhece por dispneia, ou seja, falta de ar. Diversos mecanismos influenciam, fazendo com que a DPOC gere limitação do fluxo aéreo e essa limitação gere dispneia. A dispneia, por sua vez, faz com que o indivíduo diminua a sua atividade física, diminua aquilo que ela faz no dia a dia, ela tem uma tendência a hábitos sedentários. Com isso, há um descondicionamento dos sistemas muscular, cardiovascular, com a ocorrência que leva a uma maior dispneia. O descondicionamento físico, todos nós, quando fazemos uma atividade física um pouco mais intensa, sentimos falta de ar. Quando eu tenho descondicionamento físico, mesmo as atividades menos intensas geram a falta de ar. E aí a pessoa diminui ainda mais sua atividade, gerando ainda mais descondicionamento. Um círculo vicioso que nós conhecemos por ciclo de dispneia, diminuição da atividade ou inatividade, descondicionamento, dispneia. Por fim, ainda uma outra questão importante na fisiopatologia da doença pulmonar obstrutiva crônica é o fato de que essa inflamação nos brônquios e esta inflamação nos alvéolos é bastante importante e faz com que o tecido inflamado e as células inflamatórias produzam muitos fatores inflamatórios que são jogados na corrente sanguínea. Esses fatores inflamatórios, quando circulam pela corrente sanguínea, a gente conhece por inflamação sistêmica, e essa inflamação sistêmica gera consequências deletérias. Por exemplo, o corpo não consegue absorver e se utilizar dos nutrientes da mesma forma. Há também atrofia muscular, ou seja, esses fatores inflamatórios falam para os músculos: retire proteína, deixe proteína para outros processos do corpo. Ou seja, começa a acontecer o catabolismo do músculo, das proteínas musculares. E aí, a atrofia muscular. Também sabemos que a ansiedade e a depressão estão associadas à presença de fatores inflamatórios, ou seja, quando há aumento de fator inflamatório na circulação, também há uma maior possibilidade de ocorrência e maior intensidade dos sintomas de ansiedade e depressão. Ainda uma questão bastante importante, uma vez que são as exacerbações
a maior causa de piora e aumento da progressão rápida da doença, ou seja, os pacientes que têm mais exacerbação progridem mais rápido na sua limitação. Então, a gente precisa conhecer o que é uma exacerbação para que a gente possa atuar sobre ela. A exacerbação da DPOC é uma situação gerada por algum fator externo ou interno ao corpo que gera aumento da ventilação, da demanda ventilatória e ou aumento da inflamação. O mais comum é a infecção pneumonia, né? A pneumonia, uma gripe, um resfriado, podem tanto aumentar a demanda ventilatória, ou seja, o corpo precisa de mais ventilação para poder fazer os processos metabólicos associados à infecção, associados ao sistema imunológico agindo frente à infecção, mas na caso da pneumonia também há um aumento da inflamação pulmonar, também prejudicando a limitação ventilatória. Mas também podem acontecer num caso de uma infecção do trato urinário ou outras infecções que também aumentem somente a demanda ventilatória sem, por exemplo, aumento da inflamação pulmonar e, mesmo assim, o paciente ter uma exacerbação, ou seja, sentir mais falta de ar porque aumentou a demanda. Nesses casos, acontece um aumento dos sintomas, da falta de ar, a dispneia, da tosse e da produção de muco, geralmente com necessidade de aumento e mudança das medicações comumente em uso. E ocorre piora da limitação do fluxo aéreo. Nos casos em que a demanda aumenta a ponto de o pulmão, o sistema respiratório não conseguir dar conta da demanda, ou ainda nos casos em que há um aumento da limitação ventilatória e aí impossibilitar a manutenção da mínima ventilação ou da troca gasosa, pode gerar a insuficiência respiratória aguda com necessidade de atuação rápida, porque é um risco à vida. Então, agora que nós ouvimos a fisiopatologia, dá para a gente pensar nos nossos diagnósticos fisioterapêuticos que são comuns. Ou seja, quando eu vou atender um paciente, quando eu vou ter a minha consulta fisioterapêutica, quais são as principais coisas que eu tenho que mirar para ver se isso realmente está acontecendo no meu paciente, para que eu possa agir de forma personalizada. Pode ser que, por exemplo, o meu paciente, apesar da falta de ar, continue fazendo exercícios que necessitam e geram força muscular. E aí ele não vai ter perda de força muscular. E aí para isso, eu não vou precisar tratar a perda de força muscular. Então, para isso eu avalio. Será que eu preciso tratar todas as consequências da DPOC? Não necessariamente, às vezes algumas delas não estão presentes nos nossos pacientes. Então eu avalio para verificar se há ocorrência dos meus diagnósticos fisioterapêuticos. Um dos diagnósticos fisioterapêuticos é o distúrbio ventilatório obstrutivo, nesse caso irreversível, que normalmente é avaliado pela espirometria, em que eu faço pré e pós-broncodilatador e não há mudança significativa nos valores que predizem obstrução, nos valores que avaliam a obstrução pulmonar, em especial a relação VF1, volume expiratório forçado no primeiro segundo, sobre a CVF, a capacidade vital forçada. O peak flow, ele não é muito utilizado para essa situação, mas ele é sugestivo. Às vezes você tem um paciente na sua clínica de fisioterapia que veio ser atendido por outra situação e que começa a ter falta de ar nos seus exercícios e que você pode, por exemplo, utilizar o peak flow e ver que há limitação no pico de fluxo expiratório e falar, opa, preciso encaminhar esse paciente para que ele realize uma espirometria
e haja confirmação desse diagnóstico do distúrbio ventilatório obstrutivo irreversível. Também são sugestivos desse distúrbio a diminuição dos sons pulmonares devido à diminuição da ventilação, a radiografia e a tomografia de tórax com indicações de hiperinsuflação estática e também o relato de sintomas como falta de ar, tosse persistente, presença de muco. A diminuição da tolerância ao exercício é normalmente avaliada pelo teste de caminhada de 6 minutos. Ele pode também ser avaliado por testes muito mais complexos, como o teste de exercício cardiopulmonar, mas que não faz parte da maioria dos centros de reabilitação. Outros testes possíveis é o teste de degrau de 6 minutos, o shuttle walk test, e também podemos usar algumas escalas para encontrar a limitação ao exercício físico, ou seja, a diminuição à tolerância, ou às vezes as limitações às atividades de vida diária devido à dispneia aos esforços. São exemplos da escala MMRC, importante na DPOC, inclusive como marcador de mortalidade na DPOC, a escala London, que nos traz a possibilidade de perguntar sobre a limitação nas atividades de vida diária devido à dispneia, e também o próprio relato durante a anamnese sobre a dispneia durante algumas atividades e aquilo que mais incomoda podem ser indicativos de diminuição da tolerância ao exercício ou dispneia aos esforços. A perda de força muscular, principalmente devido à inatividade física, o sedentarismo, mas também a inflamação sistêmica, pode ser avaliada pela perda da força de preensão palmar, por um teste de uma repetição máxima que não está dentro da normalidade, e o teste de sentar e levantar, muito preconizado inclusive pelos guidelines de avaliação de atrofia muscular. A insuficiente compreensão sobre a doença é algo que também é comum nos pacientes com DPOC. E aí a gente pode ver alguns relatos de que alguns pacientes, durante a nossa entrevista da anamnese, ele comenta que eu tenho uma gripe que ficou mal curada, então eu continuo tossindo sempre, eu continuo com essa falta de ar sempre. Ou ainda algumas questões como descansar ajuda a minha falta de ar, então eu preciso descansar muito se eu não quiser ter falta de ar, que são crendices que precisam ser abordadas para que a gente tenha um maior resultado com a nossa terapia. A inatividade física, também relacionada ao ciclo de dispneia, inatividade e descondicionamento, pode ser avaliado pelo IPAC, ou mesmo na entrevista da anamnese você perguntar sobre quais atividades físicas ele faz ao longo da semana e por quanto tempo elas duram, tentando identificar se há pelo menos 150 minutos de atividade física semanal. A hipersecreção também acontece nesses pacientes devido à inflamação sistêmica e, mais importantemente, a inflamação pulmonar dos brônquios, que gera aumento das células caliciformes. E, nesses casos, essa hipersecreção pode gerar roncos e sibilos inspiratórios na ausculta pulmonar. Em algumas situações de maior gravidade, até diminuição da ausculta pulmonar. Mas talvez seja bastante importante a gente buscar saber sobre a presença de secreção pela própria tosse. Questionar o nosso paciente para que ele tussa, a gente escuta essa tosse e a gente questiona ele: você acha que tem secreção? E aí, tanto pelo som gerado quanto pelo relato do paciente, nós podemos ter um entendimento se há hipersecreção nesse caso. O próprio relato sobre quantas vezes ele tosse, quantas vezes por dia há a eliminação de secreção também ajuda nessa identificação. Por fim, nos casos da exacerbação, em que há muita gravidade, muita limitação do fluxo aéreo ou um aumento exagerado da demanda com
uma condição não possível de ser atendida pelo sistema respiratório, acontece a insuficiência respiratória aguda. E aí a gente identifica pela taquipneia, pelo uso de musculaturas, de músculos acessórios da respiração, a queda da saturação, que às vezes a gente não tem um oxímetro para avaliar, mas pode ser avaliado também pela presença de cianose labial, aquele roxo nos lábios, nos dedos, e também a dispneia intensa nesse caso, um aumento importante da dispneia, gerando ansiedade, gerando um quadro maior de pânico nesses pacientes. Frente a esses diagnósticos, nós traçamos os nossos objetivos terapêuticos. Melhorar o padrão ventilatório, o padrão respiratório, e isso a gente consegue atender a curto prazo. Melhorar a capacidade aeróbica, aumentar a força muscular e aumentar o nível de atividade física, e melhorar a compreensão sobre a doença. Tudo isso muito abordado na reabilitação pulmonar, que exige longo prazo, meses, pelo menos 2 a 3 meses de atuação do fisioterapeuta. E a hipersecreção, tanto promover a higiene brônquica ou educar para que o paciente promova a própria higiene brônquica, que a gente consegue em curto prazo. E nos casos de insuficiência respiratória aguda, nós temos como objetivo manter a ventilação adequada à vida, e isso a curto prazo ou a médio prazo, nos casos em que há, por exemplo, uma necessidade de instituição de ventilação mecânica prolongada ou oxigenoterapia prolongada, no sentido de fazer com que o paciente consiga manter a ventilação para a vida, mesmo num período em que ele ainda está se recuperando de uma pneumonia, enquanto os antibióticos não fazem efeito, enquanto as medicações não fazem efeito. São condutas terapêuticas para melhorar o padrão respiratório, por exemplo, a reeducação diafragmática, o freno labial, os alongamentos e o relaxamento dos músculos acessórios para que ele foque numa ventilação diafragmática. Nós não realizamos reexpansão pulmonar nesses pacientes porque eles geram aumento da hiperinsuflação estática e fazem com que o paciente tenha ainda mais sintomas e ainda mais queda de saturação. E isso é algo que pode gerar confusão, uma vez que o paciente tem uma diminuição dos sons pulmonares que podem gerar a confusão de achar que ele não está entrando ar suficiente e por isso a necessidade de reexpansão. O mais importante do nosso tratamento é a reabilitação pulmonar, porque tem efeitos a longo prazo e diminuição da mortalidade, diminuição da morbidade. Então há um impacto muito relevante na vida desses pacientes, e essa reabilitação pulmonar compreende a melhora na capacidade aeróbica pelo treinamento aeróbico, pela atenção, durante esse treinamento aeróbico a gente tendo atenção para a dessaturação induzida pelo exercício para garantir a segurança desse paciente. A gente aumenta a força muscular com o treino resistido, a gente aumenta o nível de atividade física semanal desses pacientes, educando para que eles assumam a responsabilidade. Os treinos aeróbicos, eles só podem ser feitos utilizando questões simples, como caminhada num corredor ou bicicleta, coisas que o paciente consegue assumir para si o uso daquele recurso para manter o exercício aeróbico, a atividade física aeróbica. É importante aqui também entender que o paciente precisa saber quanto ele pode fazer de atividade física sem gerar risco para a sua vida, uma vez que pode acontecer a dessaturação induzida pelo exercício. Também atuamos com a compreensão sobre a doença. A educação em saúde faz parte do processo da reabilitação pulmonar, com orientações sobre melhores hábitos para controle da exacerbação. Então, o paciente é orientado a manter o uso adequado das suas medicações, o paciente é orientado a manter suas atividades, o
paciente orientado a conhecer o próprio corpo e entender a aproximação de uma exacerbação. O paciente é orientado a manter bons hábitos de higiene para que evitem a pneumonia, evitem a contaminação por patógenos. Os pacientes que tenham secreção, a gente indica as técnicas de higiene brônquica com o objetivo de promover a higiene brônquica, nesse caso um foco maior nas técnicas a fluxo, a afilenta, a Eutigo, a drenagem autógena, primeiro as lentas e depois finalizo com as rápidas. E a gente também pode utilizar dos osciladores, o shaker, o flutter e o acapella. E no caso de pacientes com insuficiência respiratória, nós fisioterapeutas atuamos para manter a ventilação adequada para a vida, com um adequado suporte ventilatório, seja ele o mais simples, a oxigenoterapia, mas podendo passar pela ventilação não invasiva, prioridade nos pacientes com DPLC, mas nos casos em que não há possibilidade de manter a ventilação mecânica não invasiva, a gente pode utilizar a ventilação mecânica invasiva.